Meus prezados e queridos irmãos da TV Caminho Livre, que a graça e a paz do Senhor Jesus estejam com todos vocês. Gostaria de pedir oração para 3 pessoas, que você possa interceder conosco para essas 3 pessoas. Irmã Alice Soares, que está em Los Angeles, está internada. O garotinho Pedrinho, lá do Rio Grande do Sul. E o nosso irmão e amigo Paulo Gaúcho, lá de Caxias do Sul, Rio Grande do Sul. São essas 3 pessoas, a irmã Alice Soares, o garoto Pedrinho, que está em Porto Alegre, e o Paulo, que está lá em Caxias do Sul. Vamos orar por essas 3 pessoas, irmãos. Nos ajude intercedendo por essas 3 pessoas, ok? Muito bem. Eu quero ler um texto e nós vamos falar um pouco sobre as implicações desse texto e como é que a Igreja Adventista enxerga esse texto que nós vamos ler agora. Deuteronômio 30, verso 19. Os céus e a terra tomo hoje por testemunhas contra ti, que te propus a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida, para que vivas tu e a tua descendência. Escolhe, pois, a vida, para que vivas tu e a tua descendência. Deus propõe vida e morte, bênção e maldição. E ordena, porque isso aqui é uma ordem. Escolhe, pois, a vida, né, para que vivas tu e a tua descendência. Preste atenção nesse detalhe. Aí vem a teologia adventista e diz, não, o livre-arbítrio existe porque existem textos na Bíblia que comprovam a sua existência. Um desses textos é esse que nós acabamos de ler. Existe o livre-arbítrio? É isso que esse texto prova, que existe o livre-arbítrio e não livre agência? Por que esse texto não prova que o livre-arbítrio existe? Vamos analisar rapidamente o que aconteceu lá no Éden. Inclusive, alguns pastores de orientação reformada, calvinista, assumem que antes do pecado havia livre-arbítrio humano. Eu não concordo. E vou mostrar para vocês por que eu não concordo com essa assunção. Lá no Éden, Deus determinou para Adão, nós não vamos ler para ganhar tempo, o seguinte: não coma do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Não coma. Aí vem o diabo, em suma, em síntese, e disse, coma. Então vamos lá, nós temos 2 alternativas aqui. Deus dizendo não coma, o diabo dizendo coma. Aí nós temos o homem. Entre essas duas alternativas. Então vamos lá. Se, e somente se, o homem não comesse, ele estaria submetendo a sua vontade à vontade de Deus. Então, livre-arbítrio já era. Se ele comesse, que foi o que aconteceu, ele comeu, ele submeteu a sua vontade à vontade primordial do diabo. Então, ele também não exerceu o seu livre-arbítrio. Porque nas 2 alternativas, obedecendo tanto uma quanto outra, se ele possuísse livre-arbítrio, ele perderia. Por que eu estou falando que ele perderia o livre-arbítrio, se livre-arbítrio existisse, comendo ou não comendo? Porque, olha, como é que o nosso dicionário da língua portuguesa define livre-arbítrio? Presta atenção nisso, que é muito interessante. Livre-arbítrio, possibilidade de decidir, escolher, em função da própria vontade, isenta de qualquer condicionamento, motivo ou causa determinante. Olha só o que é livre-arbítrio. Possibilidade de decidir e escolher, e não pode haver nessa decisão e escolha nenhum condicionamento, nenhum motivo e nenhuma causa determinante. Ou seja, tem que ser por sua própria vontade.
própria vontade. Não é vontade do outro, não é vontade de ninguém, não é por conta de uma condição, não é por conta de uma causa. Se houver esses três elementos, condicionamento, motivo ou causa, não há livre-arbítrio. Então, por isso é que nós estamos mostrando aqui que, comendo ou não comendo do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, o homem ele estaria submetendo a sua vontade à vontade de outro. Portanto, ele não exerceria o seu suposto livre-arbítrio. Não há uma terceira alternativa. E aí entra o princípio do terceiro excluído, um princípio filosófico. O terceiro excluído. Não existe essa terceira alternativa. Só existiam duas alternativas: comer ou não comer. Comendo, que foi o que aconteceu, ele perderia, no caso, se houvesse o seu livre-arbítrio. Não comendo, da mesma forma, se houvesse livre-arbítrio, ele perderia o seu livre-arbítrio. Acontece que não havia livre-arbítrio porque Deus determinou o seguinte: não coma. Essa é a vontade primordial. Vontade primordial de Deus, não coma. Aí vem o diabo e diz: coma. Então, se ele não come, estaria submetendo a sua decisão, a sua escolha à vontade de Deus. Não há livre-arbítrio aí. Comeu, ele submeteu a sua capacidade de decisão e escolha à vontade de quem? Do diabo, que disse coma. Então, também não haveria livre-arbítrio aí. Ele estaria submetendo a sua vontade à vontade de outro, né? Então, meus queridos irmãos, é por isso que eu assumo que nem antes do pecado havia livre-arbítrio. Se Satanás não está na cena ali do Gênesis, no Éden, o homem não pecaria. O homem só ficaria com aquela ordem de Deus: não coma. Só teria aquela ordem de Deus. Ele não teria ninguém para dizer para ele: coma, coma, coma e se dê bem, coma e eleve o seu nível. Não haveria isso. Se Satanás não estivesse ali no Éden, o homem não pecaria. Ele estaria só com a vontade de Deus em seu coração, em sua mente. Deuteronômio 30:19 prova que existe livre-arbítrio. Olha, Deuteronômio foi escrito mais ou menos 40 anos depois da libertação do cativeiro egípcio. 40 anos depois. E aqui no capítulo 30, nesses capítulos próximos, 28, 29, 30, 31, Deus está dando as últimas orientações para o povo antes que o povo entrasse em Canaã. Portanto, Deus estava expressando aqui, nesses últimos capítulos de Deuteronômio, a sua vontade preceptiva. A vontade preceptiva de Deus pode ser desobedecida, porque a vontade preceptiva de Deus é condicionada à guarda dos seus mandamentos. Os mandamentos expressam a vontade preceptiva de Deus para nós, ou, no caso, para o seu povo. Deus não estava determinando com Deuteronômio 30:19 que há livre-arbítrio. Porque, olha, se houvesse realmente livre-arbítrio, por que Deus ordena: escolhe, pois, a vida? Uai, Deus não respeita o livre-arbítrio? Eu te propus a bênção e a maldição, a vida e a morte. Se Deus não interfere no livre-arbítrio humano, por que ele ordena escolher a vida? Me digam vocês. Se Deus fica de braços cruzados, ele propôs vida e morte, bênção e maldição. Aí o que ele tem que fazer? Segundo a ideia de livre-arbítrio sustentada pela teologia adventista, tem que cruzar os braços e esperar a decisão humana. Mas não, antes de ouvir a decisão humana, ele ordena: escolhe, pois, a vida. Agora eu quero, para encerrar esse vídeo, porque nós vamos no próximo vídeo continuar esse assunto, mostrar algo para vocês aqui. Eu não posso encerrar esse vídeo sem mostrar isso. Romanos capítulo 9, versos 6 e 7. Romanos 9, versos 6 e 7. E não pensemos que a palavra de Deus haja falhado, porque nem todos os de Israel são de fato israelitas. Nem por serem descendentes de Abraão são todos os seus filhos. Mas em Isaque será chamada a sua descendência, ou a tua descendência.
Deus escolheu Israel para ser seu povo. Isso está lá em Deuteronômio 4, Deuteronômio 7, Deuteronômio 14, nós vamos mostrar isso no próximo vídeo. Mas Paulo entende que nem todos descendentes de Abraão, nem todo que participava de modo consanguíneo do povo de Israel, era um israelita verdadeiro. Então havia no meio do povo israelitas falsos, não filhos da promessa. Vocês estão entendendo? E Deus conhece, Deus sabe quem são esses ou não, que são falsos. É claro, na própria palavra, em João 13:18, Jesus nos diz o seguinte, olha só como é interessante isso. Jesus nos diz o seguinte aqui, ó. João capítulo 13, verso 18. Não falo a respeito de todos vós, pois eu conheço aqueles que escolhi. Eu conheço aqueles que escolhi. Então, nem todo o povo de Israel nem toda pessoa que pertencia ao povo de Israel era um israelita verdadeiro. Porque mesmo dentre o povo escolhido, haviam aqueles que Deus não elegeu para a salvação, não escolheu para a salvação. Entenderam? No próximo vídeo, nós vamos voltar repercutindo esse assunto, livre-arbítrio versus livre-agência. Eu falei um pouquinho sobre a questão do livre-arbítrio. No próximo vídeo, a gente fala um pouquinho sobre a questão da livre-agência, ok? Que Deus abençoe você que assistiu esse vídeo até o final. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.